Atos 15, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere por isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pai, nós oramos mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos conduza, nos guie, o Senhor traga a luz do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Confessamos que não podemos nem falar e nem ouvir, se não tivermos a unção do Teu Espírito. Por isso nos entregamos agora a nós, entregamos a Ti esse tempo. E contamos com a Tua bondade, a Tua misericórdia. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como eu disse para os irmãos, foi passado um pequeno esboço, para os irmãos seguirem, até estudar, poder estudar em casa, meditar com versículos da palavra e tudo mais. Então foi mostrado nesse esboço 3 pontos: judeus, gentios e a igreja. Cada um desses 3 pontos ele tem 6 itens. E esses 6 itens eles são eles têm uma semelhança, quase que idêntico. O primeiro ponto dos judeus é o mesmo, semelhante dos gentios e da igreja, E para facilitar, então eu coloquei da seguinte maneira: o primeiro ponto dos judeus, o primeiro ponto dos gentios, o primeiro ponto da igreja. E aí nós vimos 7 igrejas, 7 festas de Israel, 7 parábolas do reino. O propósito é de nós vermos aqui que Deus, na palavra dele, no todo, ele tem um propósito, na questão da salvação relacionada não só com a igreja, mas também com Israel e com os gentios. E esses grupos são distintos, são separados, eles não misturam. Só quando a gente chega no final da Bíblia, lá no Apocalipse, lá quando a Nova Jerusalém desce do céu ataviada como esposa para o seu marido, ali nós vamos encontrar agora uma fusão da igreja e Israel. Mas ainda assim, os dois que fazem parte da Nova Jerusalém, tudo indica que está nos ares. Não é uma cidade literal, é uma cidade de pessoas, porque lá diz que é a noiva do Cordeiro, então ele não pode casar com uma cidade de pedra, não tem sentido isso. Então é uma cidade que é composta de pessoas, e ela é composta de pedras preciosas. Essas pedras somos nós. E ali você encontra 12 portas que tem o nome das 12 tribos de Israel. E tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos, que são os representantes da igreja. E aí tem as pedras, que são a construção da cidade, que fala dos cristãos, dos vencedores, daqueles que obedeceram a Deus desde o início. Porque a Nova Jerusalém não é só a igreja, a Nova Jerusalém inclui desde Adão. É isso? É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus que Abraão buscava a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Então só existe uma cidade, não tem duas, é uma só, Nova Jerusalém. Então essa era a cidade que ele buscava, então esses pontos eles são semelhantes, Então eu falei para os irmãos que eu ia só repetir para os irmãos verem a comparação dos 3 grupos. Então 7 igrejas, 7 festas de Israel e 7 parábolas do reino. O segundo, estrelas dos céus, descendentes de Abraão são como estrela do céu. Irmão, se eu pedir só quem está cuidando do som? Não, pode levantar só um pouquinho.
levantar para mim aqui. Eu não quero falar muito alto também para não cansar os irmãos. Isso. Porque senão o pregador nunca pode, irmãos, ele nunca pode falar fazendo força. E muita gente não entende isso. Se eu tiver que pregar para um auditório muito grande e não tiver microfone, é muito difícil para mim. Porque eu vou ter que falar alto, entendeu? E naturalmente eu saio do Espírito. Naturalmente. Então é por isso que eu estou pedindo só para. Então, irmãos, quando a palavra de Deus diz que Abraão tem descendentes, então o Espírito Santo mencionou só 3 grupos, que são como a estrela do céu, como a areia do mar e como o pó da terra. Só esses 3. Não adianta você procurar, porque não tem outra designação, não é? Depois nós encontramos multidões, números de pessoas relacionadas com o Senhor. E nós encontramos 144 mil em Apocalipse 14, que refere-se à igreja. Depois mais 144 mil, Apocalipse capítulo 7, que lá era a nação de Israel. Que são 12 mil dessa tribo, 12 mil daquela, 12 mil vezes 12 é 144 mil. Ok? E no Apocalipse capítulo 7, de 9 a 17, nós temos uma grande multidão. E essa grande multidão não tem jeito, ela se refere a gentios. Então, os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É que nós temos essa tríplice divisão. E aí você tem 7 igrejas, 7 festas, 7 parábolas. Então, as 7 igrejas refere-se à igreja. As 7 festas é de Israel. E as 7 parábolas refere-se a nós, os cristãos, relacionados com os gentios, com aqueles que não são judeus nem são da igreja. Os descendentes de Abraão são como a estrela do céu, mas são também como a areia do mar e são como o pó da terra. E esses 3 grupos que eu mencionei, 144 mil e uma grande multidão. Depois nós temos dores de parto, só 3 vezes que aparece também, tá? Dessa maneira, não aquele texto estará assim: quando disserem a paz, então sobrevirá repentina destruição como aquelas que vêm sobre as dores de parto que vêm sobre a grávida, alguma coisa desse tipo lá em Tessalonicenses. Então, esse aí é apenas uma menção de dor de parto, mas aqui não. Esses textos que nós citamos aqui, Apocalipse 12, as dores de parto da igreja. Mateus 24, 9, as dores de parto de Israel, que tudo indica que não começou ainda, né? Talvez seja aquele período da grande tribulação, são as dores de parto. E a dor de parto, os irmãos sabem, sempre indica que alguma coisa vai nascer, é isso? Então, se na igreja a mulher está com dor de parto, então tem um neném que vai nascer, está escrito lá, o neném que vai reger as nações com cetro de ferro. Meu entendimento, são vencedores dentro da igreja, porque nem todos da igreja são vencedores, né? Se não fosse assim, nós não teríamos a chamada dos vencedores lá no Apocalipse 2 e 3. Ao que vencer, eu lhe darei isso e isso, e ao que não vencer, eu não lhe darei isso e isso. Isso é claro. Se não for dessa forma, nós vamos dizer que Jesus está falando para o ar. Isso seria uma ofensa muito grande, né? Então, irmãos, tem dores de parto da igreja, dores de parto de Israel, mas também, irmão, tem dores de parto dos gentios, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que a criação geme com dores de parto. E aí, como você tem já uma dor de parto para a igreja, então a igreja está fora. Você tem dores de parto para Israel, Israel está fora. Mas agora, quando ele menciona em Romanos capítulo 8, ele está dizendo que essa humanidade toda aí, irmão, inclui todos, toda situação, tudo negativo, de crime, de morte, traficante de droga, assassino, todo mundo está incluído nas dores de parto. Então Deus está dizendo que para esses 3 grupos Ele está trabalhando e alguma coisa vai nascer no devido tempo. E aí então nós vimos ontem, né? Foi o texto que nós lemos e meditamos ontem, que Tiago diz que o Senhor vai tirar um povo para o seu nome. Isso aí, o irmão não tem a menor dúvida, é a igreja. Está tirando um povo para o nome dele.
Depois, quando ele completar a igreja, ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi, que é a nação de Israel. E aí não parou. Ele diz: para que os demais homens busquem o Senhor. Então vimos até que a minha tradução diz: e também os gentios. Aí tinha o irmão que não está presente hoje, o irmão Renato, né? Depois eu vou puxar a orelha dele, que não veio, né? Ele tem que falar gravado, para todo mundo saber, no Brasil todo, no mundo, onde chegar a mensagem, né? Ei, irmãozinho caridoso, hein? Então ele diz o seguinte, na versão dele era: para que os demais homens busquem o Senhor. Sim. Então, irmão, sim é diferente de e também. E também dá a impressão de dois grupos: homens e também os gentios. Mas esses homens que está mencionando são gentios. Então, se nós vimos ontem, né? E finalmente, o sexto ponto é a Nova Jerusalém, que tem o nome dos 12 apóstolos, os 12 fundamentos, que aponta para a igreja. As 12 portas, as 12 tribos de Israel, né? Israel. E depois você vê que ainda separado dessa noiva que está nos ares, composta de Israel e da igreja, você vai ver que tem nações e reis na terra. Então os três grupos estão ali novamente, né? E é interessante, irmãos, que impressionante como que as pessoas podem ler, né? Professores, pessoas estão ensinando a Bíblia, talvez aí em escolas bíblicas, seminários, durante 30, 40, 50 anos, e a pessoa não consegue ver que a Nova Jerusalém não pode ser uma cidade onde nós vamos morar. Está vendo? Porque é isso que é ensinado. Tem até um hino do cantor cristão dos batistas que fala: tenho ido na bela cidade. Então ele está falando essa cidade é uma cidade literal. E lá nós vamos morar. Olha, Jesus falou que ia preparar lugar para nós. A casa de meu pai tem muitas moradas. Mas só, irmão, se nós dissermos isso na Nova Jerusalém, nós vamos ter que acreditar que Jesus vai casar com uma igreja de pedra. A noiva dele é feita de pedra. Coitado. Você aceitaria? Pensa numa noiva de pedra para você. É bom ou ruim? Não precisa nem comentar, né? Então, irmão, não tem sentido. Essa noiva é uma pessoa. Ela é feita de pessoas e ela mostra uma realidade só. Muito bem. Mais ou menos é isso que nós queremos. Qual a finalidade? No meu coração, qual é a finalidade de mostrar para os irmãos? Como eu falei ontem, que me dói quando eu leio na palavra que o que é ensinado nos seminários, nas escolas, e não só no Brasil, no mundo inteiro, de maneira geral, de maneira quase que 100%, é que com o arrebatamento da igreja, a era da graça acabou, não há mais salvação para as pessoas. E nós estamos vendo aqui que não tem, esse não é o ensinamento. Nesse encontro em Jerusalém, o Espírito Santo levantou aquele homem, de grande graça, chamado Tiago. Esse Tiago aqui, irmãos, é irmão do Senhor Jesus. Porque o outro Tiago, que era apóstolo, ele morreu no capítulo 12. Que era Tiago, irmão de João. Então esse aqui não era contado entre os 12. Tiago, irmão do Senhor, que era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Pedro, Tiago e João. Então esse homem de grande sabedoria, meio irmão do Senhor Jesus. A tradição diz que ele era um homem que orava tanto que o nome dele foi dado Tiago, joelho de camelo. Ele orava tanto de joelho que os joelhos dele ficaram como um joelho de camelo, que é muito gasto, muito rústico, aquela coisa, mostrando a vida de oração que ele tinha. Então ele é uma pessoa muito importante no contexto da igreja, do nascimento da igreja, e ele era de Jerusalém. Por isso é que ele se levanta. Ele se levanta para dar uma definição, uma palavra final. Para resumir tudo, ele fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro o Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou para eles o que eles deveriam fazer com relação àqueles judaizantes que estavam indo atrás de Barnabé e Paulo, e onde eles chegavam e pregavam, eles chegavam e falavam: você tem que guardar o sábado, tem que circuncidar,
Então, misturando, contaminando o Evangelho. Então, é por isso que Tiago levantou. E aí, então, irmãos, ele coloca esse pedacinho que está aqui, ó, a partir do versículo 14 até o versículo 16. Então, é de uma riqueza que o irmão não imagina. Não podemos imaginar o valor dessas palavras, porque ele vai mostrar para nós que Deus, ele primeiramente vai visitar os gentios, como expôs Simão. Simão expôs como o Senhor foi lá na casa de Cornélio. Os irmãos sabem por que ele tem que ir lá na casa do Cornélio? Porque os judeus estão rejeitando, eles não querem. Lembra que Paulo começou a pregar também com os judeus, e depois ele só sacudiu o poeiro do pé, da sandália, e disse: olha, já que vocês se julgam indignos do Evangelho, então nós nos voltamos para os gentios. Então, irmãos, a palavra do Tiago é muito importante, muito valiosa, esclarecedora, porque ele vai mostrar para nós a sequência. Se ele tivesse mencionado solto os 3 pontos, mas não me mencionou em sequência, que Deus está tirando um povo para o seu nome, que é a igreja. Cumpridas essas coisas, ou quando essas coisas forem realizadas, quando essas coisas forem alcançadas, então ele diz: voltarei. É a volta do Senhor Jesus, porque é o Senhor que está falando aqui. Então ele vai voltar, e aí então ele passa para o segundo estágio da obra dele, que vai levantar o tabernáculo de Davi que está caído, que é a nação de Israel. Tá certo? E finalmente, quando os dois estiverem levantados, a igreja é completada, Israel levantado, restaurado, então agora ele diz: para que a finalidade disso é para que os demais homens busquem o Senhor, sim, os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então eu disse para os irmãos ontem, que só na grande tribulação é mostrado para nós em Apocalipse 7, que é uma grande multidão que é salva no período de 3 anos e meio. E a declaração que nós temos ali é muito forte, que é que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja, irmão, não só lavou a veste, lavou e depois branqueou. Alguma coisa que até ultrapassa o que acontece na vida dos cristãos hoje, que a grande maioria só lavou a veste, mas branquear significa uma vida de santificação, uma vida vitoriosa. E quando diz que essa multidão lá está com palmas nas mãos, na Bíblia, quando eles têm palma na mão, significa que ele é um vencedor. Não é só que foi salvo, ele é um vencedor. Tá vendo? Então, só naquele pedacinho ali de 3 anos e meio, a palavra de Deus diz que o Senhor vai levantar uma multidão que ninguém pode contar. Isso é capítulo 7, mas no capítulo 9 ele diz que tem um exército de demônios que vai atacar a humanidade, que vai matar lá 200 milhões, 200 milhões de demônios, vai matar 1/3 da humanidade. Então, se ele mencionou 200 milhões, aquela grande multidão tem que ser maior. Os irmãos sabem, há irmãos que dizem o seguinte: esse grupo que está mencionado aqui não é da grande tribulação. Os irmãos sabem a diferença entre da e de. Então, alguns pensam que essa grande multidão, eles não vieram da grande tribulação, eles vieram de grande tribulação. O que muda? É que da grande é pois é, mas quando você fala em português entre de e da, então tem uma diferença. É que o da é específico, certo? É específico. Igual você fala assim, Fernando é um nome bonito. Depois você. Nós conversamos depois. Tem que puxar, né, irmão? A gente sabe onde é que bate na porta. Então, se você fala que Fernando, você não imagina ninguém. Fernando é um nome bonito, mas você fala o Fernando, e né, irmão? A noiva do lado, tá tudo. Aí quando você fala o Fernando, então agora, como é que é o artigo definido? É isso? Em português. Então é artigo.